Deadpool e o Wolverine se tornaram o maior sucesso da temporada de filmes de verão, algo que ninguém esperava. Mesmo com o MCU em uma trajetória descendente, esse filme trouxe uma fagulha de esperança para os fãs, mostrando que ainda há espaço para inovação e criatividade dentro do universo que parece estar cada vez mais preso a fórmulas repetitivas. No entanto, será que esse sucesso é suficiente para realmente mudar o rumo da franquia? Apesar de ter sido um grande acerto, a verdade é que um filme isolado dificilmente consegue reverter anos de desgaste e falta de direção. O MCU, nos últimos tempos, parece ter perdido a mão na hora de escolher os projetos que vão para as telonas. A cada novo lançamento, o público sente que está assistindo a mais do mesmo. CGI exagerado, tramas previsíveis e personagens que não cativam. Deadpool e Wolverine, no entanto, conseguiram quebrar essa sequência, e por isso são vistos como um possível primeiro passo na direção certa. O desafio agora é ver como a Marvel vai seguir esse sucesso. Será que eles vão aprender com o que deu certo e investir em projetos que agradem tanto a crítica quanto o público? Ou isso foi apenas um golpe de sorte, um último respiro antes de a franquia continuar sua lenta descida à sua decadência e sua total irrelevância para algo que ela mesma consolidou? Agatha. Um tiro no escuro. E o que a Marvel decidiu fazer depois do sucesso estrondoso de Deadpool e Wolverine? Optaram por seguir com um projeto de alto impacto? Algo que realmente consolidaria o sucesso recente e mostraria que o estúdio aprendeu com seus erros? Não. Em vez disso, eles decidiram nos brindar com Agatha, House of Harkness, Syria Agatha, Coven of Chaos, Agatha, Darkhold Diaries? Quem sabe, parece que nem o estúdio tem certeza. Essa série tem passado por tantas mudanças de nome que dá a impressão de que nem eles sabem o que estão fazendo com o projeto. Talvez isso seja parte de uma estratégia de marketing descolada, mas o que parece mesmo é que estão apenas tentando diferentes formas de polir um projeto que ninguém realmente pediu. Agatha é um daqueles produtos encomendados quando a Marvel estava no auge, acreditando que qualquer spin-off de personagem secundário seria devorado pelo público. Só que, em 2024, as coisas mudaram, e o público parece cada vez mais desinteressado em séries que parecem não ter propósito ou relevância dentro do universo maior. O trailer de Agatha foi tão desinteressante que metade dele é um recap de WandaVision, como se o estúdio estivesse desesperado para nos lembrar por que essa personagem existe. Eles querem que a gente se lembre do mistério e da inovação dos primeiros episódios de WandaVision, aqueles momentos iniciais em que parecia que a Marvel estava tentando algo novo. Mas, claro, isso tudo se dissolveu no mesmo CGI genérico de sempre. Uma trama sem propósito. A trama de Agatha também não ajuda muito a salvar a série. A premissa é que, após ser derrotada por Wanda em WandaVision e perder seus poderes, Agatha está à procura de uma forma de recuperá-los. Para isso, ela precisa seguir o tal caminho das bruxas, que aparentemente lhe dará qualquer coisa que ela quiser ao final, caso consiga sobreviver aos desafios. A ideia em si já soa como um enredo criado às pressas, e antes mesmo de podermos dizer plot forçado, Agatha monta uma equipe diversificada de bruxas para acompanhá-la nessa jornada. É claro, temos também um bruxo masculino token, só para garantir que haja alguma representação masculina, mesmo que não muito relevante. A inclusão parece mais uma obrigação do que uma decisão criativa, e o roteiro tenta ser engraçado e descolado, mas falha miseravelmente. E isso nos leva à pergunta mais importante: para quem essa série foi feita? Quem é o público-alvo de Agatha? Os fãs de longa data do MCU parecem desinteressados. Os espectadores casuais dificilmente vão se lembrar de quem Agatha é. Muito menos vão se engajar com uma trama que parece estar lá só para preencher uma grade de programação. A Marvel parece estar apostando em um público específico: mulheres de meia idade com um leve interesse em super-heróis. É uma demografia muito limitada para sustentar uma série inteira, e os elementos de humor e as constantes mudanças de figurino sugerem que o tom da série é quase caricatural, apelando para um público que talvez não esteja nem tão interessado no MCU. A verdade é que Agatha parece ser mais um produto de um tempo em que a Marvel acreditava que qualquer coisa com o selo da franquia seria sucesso garantido. Humor que desmorona e a salvação dos efeitos práticos.
Se tem uma coisa que a Marvel sempre tentou incorporar em seus projetos é o humor. Mas aqui, em Agatha, o problema não é tentar ser engraçado, e sim que a tentativa falha em quase todos os momentos. Se você viu o trailer e os bastidores, provavelmente ficou perplexo com as tentativas forçadas de piadas que não funcionam. Sabe aquele tipo de humor que te faz revirar os olhos em vez de soltar uma risada? Pois é, esse é o tom. É estranho, porque a produção parece estar desesperada para nos convencer de que Katherine Hahn, que interpreta a Agatha, é incrivelmente engraçada, e que, de alguma forma, sua capacidade dramática vai surpreender a todos. Os bastidores fazem questão de repetir como ela é hilária, mas, assistindo ao material, a única coisa que vem à mente é uma comparação inevitável com aquelas situações em que uma pessoa ouve a vida toda que é muito talentosa, até que chega o momento em que ninguém mais pode sustentar a mentira. Isso é o que acontece aqui. Mas nem tudo é desastroso. Há um aspecto de Agatha que chama a atenção positivamente: os efeitos práticos. Em uma era em que o CGI tem dominado o MCU, ver a produção se concentrar em animatrônicos, próteses e cenários físicos foi uma surpresa agradável. É quase como se alguém na equipe de design ainda se importasse com o produto final. Os efeitos práticos trazem um charme que anda em falta nas últimas produções da Marvel. E isso é, sem dúvida, um ponto a favor. No entanto, mesmo com esse cuidado nos detalhes práticos, é difícil imaginar que o bom trabalho dos designers vá conseguir salvar a série de um roteiro repleto de piadas fracas, entregas de diálogo sem alma e um enredo que se desmorona tão rápido quanto o CGI ruim que já se tornou padrão. O problema aqui é que não importa o quanto se invista em efeitos práticos se o coração da série, o roteiro, não for capaz de sustentar o peso de suas próprias pretensões. O desperdício de Aubrey Plaza, uma comediante em um show sem graça. Se há alguém que provavelmente poderia salvar Agatha de um completo fracasso, seria Aubrey Plaza. Conhecida por seu humor ácido e presença única em cena, ela é uma das poucas escolhas de elenco que realmente fazem sentido. Plaza, que construiu sua carreira em comédias esquisitas e personagens que transitam entre o estranho e o cômico, parece estar fora do lugar em um projeto que não sabe exatamente o que quer ser. A sensação de desperdício é quase palpável. Enquanto outras atrizes como Katherine Hahn parecem estar lutando contra um roteiro sem sal, Plaza é o tipo de talento que merecia mais. Para quem acompanhou sua trajetória, é difícil não sentir que ela poderia brilhar em um papel melhor escrito, talvez em uma série onde o humor não fosse tão previsível e o enredo não se perdesse em clichês. E isso nos traz a uma comparação inevitável. Se Jenna Ortega é a nova cara de uma geração de protagonistas em ascensão, Plaza é aquele talento subestimado que chegou primeiro, mas nunca atingiu o auge que merecia. É como se ela fosse a versão Fox dos filmes dos X-Men. Uma oportunidade desperdiçada em um universo que não conseguiu extrair seu máximo potencial. Aubrey teve suas vitórias e derrotas, mas parece nunca ter alcançado o mesmo nível de destaque. Mas o pior de tudo é que, mesmo com um talento como o de Plaza no elenco, o show parece condenado por um motivo simples: ninguém realmente queria esse projeto. Agatha foi encomendada em um momento em que a Marvel ainda nadava em popularidade, acreditando que poderia criar um spin-off de praticamente qualquer personagem e garantir sucesso. No entanto, a realidade de 2024 é muito diferente. Os tempos mudaram, e o público já não tem o mesmo entusiasmo por projetos derivados que antes eram garantidos pela marca Marvel. Plaza merecia algo melhor. Em um universo alternativo, ela estaria no centro de um projeto que valorizasse seu talento, em vez de apenas usá-la como uma figura cômica num roteiro que tenta demais e falha em todos os níveis. Quem é o público-alvo de Agatha? Um dos maiores problemas que Agatha enfrenta é a falta de clareza sobre quem realmente é o seu público-alvo. Afinal, para quem exatamente essa série foi criada? Quando você olha para o elenco predominantemente feminino e a atmosfera camp, cheia de números musicais e trocas constantes de figurinos, é difícil não pensar que o show parece estar direcionado para um grupo muito específico. Mulheres de meia-idade, talvez aquelas que gostam de séries leves com um toque de nostalgia e um interesse casual por super-heróis. Basicamente, o que alguns chamariam de whiny moms. E tudo bem criar algo para um público de nicho. Afinal,
existem séries de sucesso que focam em demografias específicas. O problema aqui é que, nesse caso, o nicho parece tão restrito que dificilmente irá sustentar o sucesso do projeto. Além disso, Agatha vem num momento em que o interesse pelo MCU, universo cinematográfico da Marvel, já está em declínio, e esse tipo de abordagem não parece ser o que o público em geral está buscando. O timing também é péssimo. Quando o show foi inicialmente encomendado, a Marvel ainda estava no auge de sua popularidade. Eles provavelmente acreditaram que poderiam transformar qualquer personagem secundário em uma série de sucesso. Mas o cenário mudou drasticamente em 2024. Com o desgaste da marca, séries derivadas de personagens que não conseguiram deixar uma impressão duradoura no público correm o sério risco de cair no esquecimento. Isso levanta uma pergunta importante. A quem interessa uma série centrada em Agatha Harkness? Durante WandaVision, ela funcionou como uma antagonista interessante, mas nunca foi desenvolvida de forma que o público sentisse a necessidade de revisitar sua história. Pior ainda, grande parte da série parece depender de referências a WandaVision, o que limita ainda mais o público potencial. Quem não acompanhou a série original pode simplesmente ignorar a Agatha, já que não teria contexto suficiente para se envolver com a trama. No fim das contas, Agatha parece estar lutando contra uma maré de desinteresse, tanto pela personagem quanto pelo estilo da série. E em um mundo onde a atenção do público é disputada por tantas opções de entretenimento, essa falta de clareza sobre o público-alvo pode ser o golpe final para a série. Ninguém pediu por Agatha. A questão central que paira sobre Agatha é a mais simples e devastadora de todas. Ninguém pediu por isso. A série foi encomendada em uma época em que a Marvel ainda surfava na onda do sucesso das suas primeiras fases do MCU, e a estratégia parecia ser lançar uma série para cada personagem que tivesse um mínimo de relevância em qualquer produção anterior. No entanto, 2024 não é 2019, e o público agora está muito mais exigente e seletivo. Quando WandaVision foi lançada, ela introduziu Agatha Harkness como uma vilã misteriosa e intrigante, mas ela nunca foi uma personagem que deixou o público clamando por mais. Ela funcionou bem dentro da narrativa de WandaVision, mas assim que foi derrotada, a sensação geral era de que sua história havia cumprido seu propósito. De fato, a decisão de produzir um spin-off focado nessa personagem parece mais uma tentativa desesperada de estender a relevância de um sucesso anterior do que um movimento baseado em um real desejo do público. Além disso, há a questão da sobrecarga de conteúdo da Marvel. Desde que a fase 4 começou, os fãs foram bombardeados com séries e filmes que não conseguiram atingir o mesmo nível de qualidade das fases anteriores. Isso gerou uma saturação, onde o entusiasmo que antes existia em torno de cada novo projeto da Marvel foi substituído por um ceticismo crescente. Agatha, infelizmente, parece mais uma adição a essa lista de lançamentos que ninguém realmente estava esperando. A falta de publicidade agressiva também reforça a sensação de que nem a própria Marvel está muito confiante no sucesso de Agatha. Há uma evidente redução no marketing, o que contrasta com o esforço massivo que vimos para promover séries como Loki ou WandaVision. Tudo isso sugere que até mesmo os executivos da Marvel estão cientes de que Agatha não vai resgatar o estúdio da crise de relevância em que se encontra. Para piorar, o público que acompanhou WandaVision já está ciente do declínio da Marvel em termos de criatividade. Muitos fãs ficaram frustrados com a maneira como a série começou de forma promissora, mas terminou caindo nos mesmos clichês de CGI e batalhas genéricas que se tornaram comuns no MCU. Agatha, sendo um derivado de WandaVision, herda parte dessa má reputação, o que só aumenta a sensação de desinteresse. No final das contas, parece que Agatha está fadada a se tornar um projeto irrelevante em uma era onde o público está cada vez menos disposto a consumir conteúdo que não oferece algo novo ou excitante. E se até mesmo os fãs hardcore da Marvel não estão entusiasmados com a série, é difícil imaginar que ela vá conseguir captar a atenção de um público mais amplo. Humor forçado e previsibilidade. O declínio criativo do MCU. Uma das maiores críticas ao MCU nos últimos anos é o uso exagerado de humor forçado e mal posicionado em suas produções. Em Agatha, esse problema parece estar presente desde o trailer, onde as piadas não só falham em gerar riso genuíno,
mas também parecem deslocadas em meio ao tom da série. Esse tipo de humor, que já se mostrou cansativo em outras séries e filmes da Marvel, continua sendo um dos maiores tropeços da franquia. Os roteiristas de Agatha insistem em destacar o talento cômico da atriz principal, Kathryn Hahn, mencionando o quanto ela é engraçada e como consegue equilibrar drama e comédia. No entanto, para muitos espectadores, o trailer e as cenas de bastidores indicam o oposto. As tentativas de humor parecem seguir uma fórmula desgastada, algo que já vimos em outras produções da Marvel, e que muitas vezes fracassou. Um dos exemplos mais claros disso é o uso de piadas que já surgem com uma previsibilidade irritante. Desde piadas baseadas em trocadilhos fáceis até situações onde o timing cômico simplesmente não funciona. O humor de Agatha se apresenta como algo que parece ter saído diretamente de uma linha de produção, sem qualquer inspiração ou originalidade. Além disso, o roteiro de Agatha parece seguir a mesma trajetória de previsibilidade que vimos nas produções recentes do MCU. Os elementos clássicos estão todos lá. Uma protagonista feminina forte que não se desenvolve além do estereótipo, um elenco diversificado que parece estar lá mais por obrigação do que por narrativa, e subtramas que podem ser facilmente ignoradas ou removidas, especialmente em mercados internacionais. Esse formato previsível faz com que o público não tenha grandes expectativas em relação à série. Sabemos que haverá as piadas forçadas, as cenas de ação genéricas e, claro, a inevitável grande batalha de CGI no final. Elementos que, há 5 anos, ainda empolgavam o público, mas que agora, após dezenas de produções semelhantes, perderam o impacto. Quando pensamos no que fez a Marvel ser tão bem-sucedida no início de sua jornada, era justamente a capacidade de equilibrar humor, ação e emoção de forma inovadora. Guardiões da Galáxia, por exemplo, trouxe um estilo cômico irreverente que funcionou perfeitamente com a narrativa, algo que está completamente ausente em Agatha. O MCU atual parece preso a uma fórmula que não mais surpreende o público, e Agatha aparenta ser o mais recente exemplo dessa fadiga criativa. Se o humor da série já causa desconforto em trailers e bastidores, fica difícil imaginar como ele será recebido ao longo de 9 episódios. Tudo indica que, ao invés de um humor genuíno e bem posicionado, os espectadores serão bombardeados com piadas de mau gosto e situações que só reforçam o desgaste criativo que tem marcado o MCU. Falta de originalidade. A repetição de fórmulas narrativas. Em um ambiente saturado de conteúdo, a originalidade se tornou um requisito crucial para atrair e manter a atenção do público. Agatha, no entanto, parece seguir a trilha já batida de narrativas que não inovam, resultando em uma produção que pode ser vista como uma mera repetição de fórmulas já testadas. Desde seu anúncio, Agatha carrega a responsabilidade de apresentar algo novo dentro do universo Marvel, mas a premissa central, uma personagem em busca de recuperar seus poderes em uma jornada cheia de desafios, ecoa tramas que já vimos em outros filmes e séries. Essa repetição de enredo se torna especialmente problemático quando consideramos que a Marvel foi, uma vez, sinônimo de criatividade e inovação. Os trailers e featuretes nos mostram uma história que se ampara em elementos familiares. A jornada do herói, os desafios e a necessidade de montar uma equipe diversificada. Esses clichês narrativos, que funcionaram em produções passadas, não têm mais o mesmo apelo quando usados de forma tão repetitiva. O espectador se sente desinteressado ao perceber que a série não está se esforçando para trazer novas ideias ou reviravoltas criativas que poderiam torná-la única. Além disso, a estrutura de Agatha parece se alinhar com a tendência crescente da Marvel de priorizar a inclusão de elementos modernos, como personagens diversos e uma sensibilidade progressista, sem que isso realmente se traduza em histórias envolventes. A inclusão de um squad de bruxas, por exemplo, é um movimento que poderia ser interessante, mas que, sob a sombra de uma escrita fraca, se transforma em mais uma tentativa vazia de atender expectativas demográficas. Outro aspecto preocupante é a incapacidade de a Marvel se reinventar após o término de sua fase mais aclamada. Em vez de buscar novas narrativas que ressoem com o público contemporâneo, Agatha opta por se apoiar em uma fórmula que já se provou deficiente. Essa falta de risco narrativo pode levar a uma apatia crescente entre os fãs, que estão cansados de consumir o mesmo tipo de conteúdo repetidamente.
O resultado é uma série que não apenas parece desinteressante, mas que também corre o risco de ser esquecida rapidamente. Quando uma produção é vista como apenas mais um item na longa lista de lançamentos da Marvel, sua relevância se desvanece. Assim, Agatha entra em um ciclo vicioso onde a falta de originalidade não apenas prejudica a narrativa, mas também contribui para a crescente desilusão dos fãs. Reação do público, expectativas baixas e desinteresse. A recepção antecipada de Agatha ilustra um fenômeno preocupante para a Marvel: o desinteresse crescente por uma série que deveria ser um atrativo dentro de seu extenso catálogo. O histórico de produções recentes, somado ao sentimento de fadiga criativa, resulta em expectativas baixas que afetam a forma como o público se relaciona com a série antes mesmo de sua estreia. Desde que WandaVision foi lançado, Agatha não teve um desenvolvimento claro que justificasse sua continuidade. A ideia de uma série centrada em uma personagem que já foi vista como uma coadjuvante em uma trama mais complexa gerou questionamentos sobre sua relevância. Ao contrário de outras produções que se apoiaram em personagens carismáticos e histórias bem fundamentadas, Agatha parece ter sido criada em um contexto onde a Marvel estava confiante de que qualquer nova adição ao seu universo automaticamente atrairia audiência. No entanto, a realidade em 2024 é bem diferente. Com várias séries e filmes sendo lançados continuamente, o público se torna mais seletivo e crítico em relação ao que consome. A falta de um marketing robusto para Agatha sugere que a própria Marvel pode ter dúvidas sobre o potencial da série. O silêncio quase ensurdecedor em torno de sua promoção pode ser interpretado como uma tentativa de evitar expectativas irreais, mas também transmite uma mensagem de incerteza que não passa despercebida. A série parece estar se dirigindo a uma demografia bastante específica: mulheres de meia-idade que podem ter uma afinidade com o humor leve e as referências camp. Essa segmentação reduz ainda mais o apelo e a probabilidade de um público amplo se engajar com a série, resultando em um ciclo vicioso onde a falta de interesse se retroalimenta. Por fim, a desconfiança em relação ao que Agatha pode oferecer se reflete em plataformas sociais e discussões entre fãs, onde muitos expressam ceticismo e indiferença. A expectativa de que a série possa, de alguma forma, revitalizar o interesse no MCU é baixa, e isso pode resultar em números de audiência decepcionantes. Se a Marvel realmente pretende reverter sua atual queda em popularidade, Agatha pode não ser a peça-chave que eles esperavam. A falta de entusiasmo em relação à série, impulsionada por sua premissa fraca e pela saturação do mercado, pode significar que Agatha será mais um capítulo em uma narrativa de descontentamento do que um exemplo de revitalização criativa. O futuro da Marvel: desafios de reinvenção e rumo incerto. À medida que Agatha se aproxima de sua estreia, a Marvel se encontra em uma encruzilhada crítica. A queda na recepção de seus projetos recentes, incluindo séries e filmes, levanta questões sobre a sustentabilidade de sua fórmula de sucesso. O desafio agora é se reinventar e encontrar um novo caminho que possa reacender o interesse do público. Historicamente, a Marvel foi pioneira em criar um universo cinematográfico interconectado que capturou a imaginação dos espectadores. No entanto, as últimas fases do MCU têm sido marcadas por uma série de lançamentos que falharam em deixar uma impressão duradoura. Com Agatha sendo uma das últimas adições a este panteão, a série precisa não apenas conquistar uma audiência, mas também restaurar a confiança dos fãs na capacidade da Marvel de contar histórias relevantes e inovadoras. Um dos principais obstáculos que Agatha enfrenta é a necessidade de se distanciar da fórmula saturada que caracterizou muitos projetos recentes. A tentativa de introduzir novos personagens e narrativas, como a jornada de Agatha em busca de seus poderes, deve ser acompanhada de uma execução que realmente ressoe com os espectadores. Isso exige mais do que uma simples mudança de cenário. É necessário um compromisso genuíno com a originalidade e a qualidade do roteiro. Além disso, a Marvel precisa considerar como suas produções se relacionam com as expectativas e interesses do público contemporâneo. O reconhecimento de que o universo Marvel deve evoluir em respostas críticas e ao feedback do público é crucial para o sucesso de Agatha e de futuros projetos. Em vez de se apegar a elementos do passado, a Marvel deve buscar novas vozes e abordagens que possam enriquecer sua narrativa.
Outra questão premente é a percepção de que Agatha e outras produções estão sendo feitas apenas para preencher lacunas no cronograma de lançamentos. A falta de paixão e investimento criativo pode transparecer nas telas, levando a uma desconexão entre os criadores e o público. É fundamental que a Marvel se recupere desse ciclo e se comprometa com projetos que sejam verdadeiramente significativos, em vez de meros produtos para consumo rápido. Por fim, o futuro da Marvel dependerá de sua capacidade de se reinventar e de conectar-se autenticamente com seu público. Agatha tem a oportunidade de ser uma peça fundamental nesse processo, mas apenas se conseguir quebrar as expectativas de mediocridade e apresentar algo que realmente vale a pena ser assistido. O caminho à frente pode ser desafiador, mas é essencial que a Marvel encontre sua voz novamente para permanecer relevante em um cenário de entretenimento em constante mudança. Conclusão. Reflexões finais sobre Agatha e o MCU. À medida que nos aproximamos da estreia de Agatha, é evidente que a série representa mais do que apenas uma nova adição ao vasto universo Marvel. Ela encapsula as lutas atuais da franquia em sua busca por relevância e renovação criativa. As questões levantadas sobre a falta de originalidade, as expectativas do público e os desafios de reinvenção colocam Agatha sob um intenso escrutínio, que pode determinar seu sucesso ou fracasso. A insistência em seguir fórmulas narrativas já desgastadas tem gerado frustração entre os fãs. Agatha corre o risco de ser vista como mais um produto genérico em um mercado saturado, onde a inovação é cada vez mais necessária para atrair a atenção do público. O fato de a série se dirigir a um público-alvo tão específico e limitado levanta questões sobre sua viabilidade e o potencial para conquistar novos espectadores. Além disso, a recepção fria e a falta de entusiasmo em relação ao marketing da série refletem um reconhecimento por parte da Marvel de que tempos melhores passaram e que a atual trajetória não é mais tão segura. O público está mais cético e exigente, e Agatha terá que fazer muito para superar essa desconfiança. No entanto, ainda há esperança. A série pode ser um passo em direção a uma reinvenção necessária, desde que consiga se afastar dos clichês e surpreender os espectadores com narrativas frescas e autênticas. A promessa de priorizar efeitos práticos sobre CGI é um sinal positivo, mas isso precisa ser complementado por uma escrita sólida e envolvente. O futuro do MCU, assim como o de Agatha, depende de um compromisso com a qualidade e a inovação. A franquia tem o potencial de resgatar sua posição de destaque no cenário do entretenimento, mas isso exigirá uma mudança de mentalidade e uma disposição para correr riscos criativos. O que está em jogo não é apenas o sucesso de uma série, mas a própria essência do que a Marvel representa para seus fãs. Em última análise, Agatha pode servir como um microcosmo das lutas da Marvel, independentemente do seu resultado, é um reflexo do que acontece quando uma franquia icônica se vê diante da necessidade de evolução em um mundo em constante mudança. O caminho à frente será difícil, mas a capacidade de se adaptar e inovar será fundamental para determinar o futuro do MCU.